Este podcast contém conteúdo criminal não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Agora que já conhecemos como foi que a polícia conseguiu redesenhar a história real do caso Farah Jorge Farah, em que fica provado que ele matou uma ex-paciente e não uma ex-amante, eu converso com a psicoterapeuta Gisela Ferrari, o psicólogo Carlos de Faria e o criminólogo Christian Costa. Com esses três estudiosos da mente humana, vamos entender como Farah Jorge Farah conseguiu ludibriar a mídia e a sociedade com uma história fantasiosa sobre Maria do Carmo. Como afinal ele conseguiu fazer todos acreditarem numa narrativa tão mentirosa? Como que se dá a personalidade tão doente de abusador vestido de médico, que aos olhos de todos é a profissão que mais se aproxima dos super-heróis? Onde Maria do Carmo errou? O ex-médico poderia estar num surto psicótico? Se você não ouviu o episódio anterior, vale a pena ouvir. Assim, você terá mais informações sobre o caso e entender melhor o que vamos conversar a seguir. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor de Anatomia do Crime. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Media Land. Carlos, tem casos que são premeditados. Premeditados porque a pessoa é uma assassina e ela quer matar uma pessoa, então ela premedita, ela pensa em como que vai realizar aquele desejo de morte dela. E outros casos que são premeditados não porque a pessoa era um assassino escondido, mas porque o acaso, o contexto fez com que ela vislumbrasse a morte do outro como única saída para os problemas que ela estava passando. O que eu quero entender com você é se a premeditação do Farah em matar Maria do Carmo era um desejo natural de ele como um assassino escondido ou porque ele foi levado a ver a morte daquela mulher como única saída para todos os seus problemas? A ideia do Farah é tirar a Maria do Carmo da frente para que ele continuasse a abordagem sistemática da qual ele vinha vindo com as vítimas. E a Maria do Carmo se torna um grande empecilho para o trabalho dele. E aí, de uma forma mecânica, brutal e muito simplista, ele resolve tirar a vítima da frente dele. Em alguns casos, existe também a responsabilidade da vítima. Não que ela seja culpada pela morte dela, mas de alguma maneira ela acabou escolhendo o caminho que a colocou em risco. No caso da Maria do Carmo, ela tinha como antever todos os problemas que iam acontecer com ela, uma vez que ela estava entrando em contato com o médico para fazer uma cirurgia plástica, sem nem perceber, sem nem averiguar, sem nem pesquisar se esse médico realmente poderia fazer aquela cirurgia. E você vai a um consultório fazer uma cirurgia reparadora, ou uma cirurgia estética, onde você não encontra o ambiente adequado. Ora, ninguém é ingênuo a essa altura do campeonato, não? Se o médico te pede para deitar numa simples maca e você não vê um aparato para aquilo, né? Oxigênio, iluminação, anestesista, algo nos faz crer que você está entrando numa roubada. A vítima tem que ser analisada até que ponto ela é passível disso. O Farah Jorge Farah consegue manipular até a forma de como as pessoas enxergaram a Maria do Carmo. Até hoje, qualquer pesquisa que a gente faça sobre esse caso, a Maria do Carmo aparece como uma ex-amante louca por um homem que foi levado a matar ela porque ela era muito doida de amor por ele e não aceitava o fim do relacionamento. Ou então, que ela era uma louca de ciúmes e que não deixava ele nem respirar. Então, praticamente, o Farah, nesse caso, nessa história contada dessa maneira, ele foi levado a matar aquela mulher, porque aquela mulher, na verdade, que era o ser do mal da história. Christian, como que o Farah Jorge Farah conseguiu essa proeza de construir uma narrativa totalmente diferente da verdadeira? E ainda um detalhe, ele ainda conseguiu convencer todo mundo dela. Por algum tempo se narrou que a vítima era amante, que tinha uma relação muito próxima, afetiva com ele. Mas depois isso não ficou muito claro. E se nós juntarmos a dúvida com a cena do crime,
Isso demonstra que eles não tinham relação afetiva, mas que havia uma relação de proximidade por parte dela em função da busca de direitos dela e de outras pessoas, que ela estava liderando um grupo para buscar direitos em relação a falhas, a erros dentro das cirurgias plásticas que ele estava realizando. Gisela, eu queria voltar na responsabilidade da Maria do Carmo. Eu queria que você me ajudasse a entender se existiu, qual foi o erro que ela cometeu. Como eu já disse, ela é a vítima da história. Mas mesmo sendo a vítima da história, ela pode ter errado, não pode? A polícia diz que tem mais de 300 ligações para ele num dia, né? E eu acho que ela também se desesperou, né? E ele se sentiu muito acuado. E ele ia ser revelado o monstro lá que ele era, né? Na verdade, porque ele fez isso com várias mulheres, né? A pessoa que está sofrendo o que ela está sofrendo, né, já viu toda aquela situação. Em vez de ir na polícia ou até no conselho médico para denunciar ele, né, ela vai em cima dele, né? Então ela também era uma pessoa que não tinha estrutura, né, para acontecer o que aconteceu. O Farah Jorge Farah, ele se torna um assassino, ou esse desejo assassino na verdade estava ali e a Maria do Carmo foi só um gatilho? Nós somos uma espécie que busca sobreviver. Por isso a gente come, bebe, procura uma moradia, se veste no frio. A nossa espécie basicamente busca sobreviver. Agir agressivamente é um traço dessa necessidade de sobrevivência também. Quando somos ameaçados, quando somos colocados contra a parede, quando somos ofendidos, nós reagimos, ou agredindo, ou processando, ou batendo, ou ofendendo, simplesmente devolvendo a agressividade. Ele estava sendo pressionado. Isso justifica o ato? Em hipótese alguma, não justifica. Mas podemos entender, dentro de uma personalidade frágil, como uma possibilidade de gatilho, a pressão e as ameaças que ele vinha sofrendo? Sim. Outra pessoa encararia de outra maneira. Ele encarou dessa. Talvez o interesse dele fosse minimizar o comportamento de aproximação dela, de ameaça. Talvez fosse uma tentativa sedutora de alterar, de intuir que, tratando dessa maneira, ela poderia recuar o seu propósito de denunciá-lo, de ameaçá-lo. Ela irritou ele, né? Porque ela queria fazer a cirurgia reparadora, insistindo, né? Muito. Então, acho que essa foi a motivação. E eu fico pensando que essa cortar em pedaços foi só para se desfazer do cadáver. Gisela, Christian e Carlos. O Farah Jorge Farah garante que praticou o crime sozinho, mesmo ele dizendo que não lembra de tudo o que aconteceu. Mas ele diz que ninguém ajudou ele. E ele também diz que ele não lembra das coisas porque ele meio que entrou em surto. O que eu queria entender é o seguinte: uma pessoa em surto, ela pode ter clareza e calma, inclusive para convencer a sua vítima, no caso a Maria do Carmo, a se deitar numa maca, tomar dormonide para entrar numa cirurgia que, em princípio, era para reparar aquela cirurgia mal feita? A Maria do Carmo tinha na urina um pouco de dormonide, então quer dizer que ela estava sedada, mas mesmo assim, como ela estava viva, quando ele começou a dissecar, sujou todo o consultório e ele passou 2 dias lavando o consultório todo dele com os sacos dentro do carro. Ligou para a sobrinha dele falando que tinha feito uma coisa horrorosa, se internou numa clínica psiquiátrica e foi a sobrinha dele que ligou para a polícia. E ele conta que esse surto foi devido a esse estresse. Só que um surto, né, de uma amnésia, essa amnésia que ele teve para não se lembrar do que aconteceu, como que duraria todo esse tempo? Porque ele matou, esquartejou, tirou as vísceras, limpou todo o consultório, ele ficou 2 dias fazendo todo esse processo. Isso é um crime de extrema desorganização interna. Não me parece, apesar, nossa, mas ele desmembrou
a frieza que ele teve, mas não me lembra um crime de um psicopata, porque a frieza não é exclusividade de um psicopata. A frieza, o embotamento afetivo é muito presente no Farah. Mas eu não caracterizaria simplesmente como um ato de um psicopata esse crime. E qual é o fato mais significativo? Ele tratou a vítima como um objeto, literalmente como um objeto. Mas pode também ter sido uma forma, um modus operandi que ele já trabalhava com as vítimas, já que a finalidade dele tinha componentes de sedução. Então, a fala dele é uma fala sedutora. Inclusive, se você for imaginar que ele faz a vítima, uma vez estando no consultório dele, ele faz a vítima se submeter àquela cirurgia mesmo sem ter condições de operá-la, né? E provavelmente na conversa telefônica esse componente de sedução também aparece, não só visando a defesa dele, mas como também como um modus operandi de atuação e de convencimento da vítima. A gente poderia dizer que Farah Jorge Farah tinha uma doença mental ou uma disfuncionalidade emocional, ou até se ele dizer que ele era um psicopata, ou ele era simplesmente uma pessoa cruel? Existem grupos de transtornos específicos com possibilidade de comorbidade. Eu posso ter um grupo patológico, eu posso ter um quadro patológico e ter outras doenças associadas. O nome disso é comorbidade. Eu não entendo uma estrutura de personalidade que seja fronteiriça. Não há. O que há é uma instabilidade. Indivíduos instáveis emocionalmente que podem, de um momento para o outro, cometer atos de extrema desorganização. Por exemplo, os borderlines. Mas o borderline, ele não está entre a psicose e a neurose. Um quadro border, limítrofe, é um quadro de instabilidade, onde a menor frustração, a menor confrontação pode desenvolver e desencadear um comportamento disfuncional. Necessariamente esse comportamento disfuncional não tem que estar no campo da doença mental, obrigatoriamente não. Eu posso ter um quadro de descontrole, de disfuncionalidade, de agressividade, de extrema agressividade e violência e não ser um doente mental. No caso de Farah Jorge Farah, ele tem um quadro muito específico. O comportamento dele é muito específico, porque há uma frieza, há uma instabilidade, há uma desorganização e há, a princípio, um sentimento de culpa, de arrependimento, mas há de se perceber que há essa possibilidade sim. Que é muito fácil dizer, não, quem comete um crime desse é um psicopata e pronto, assunto resolvido. Não. Cientificamente, há necessidade de entender comportamentos extremos a partir da percepção que qualquer pessoa pode cometer um crime. A nossa espécie é violenta. Evoluímos como uma espécie violenta e somos violentos até hoje. O que ativa a nossa violência? O que ativou a violência dele para cometer um crime dessa natureza? Claro, nem todos teriam a frieza de caminhar como ele caminhou em direção ao crime. Então, houve uma desregulação, houve uma instabilidade, houve uma desorganização interna dele. Não excluo a possibilidade, no caso dele especificamente, de uma doença mental. Não é o que melhor explica, mas no caso dele não pode ser excludente. Deve ser considerado. Farah Jorge Farah, ele construiu uma imagem muito bem vendida na época. Ele era um homem muito coitadinho, você olhava ele sempre de bengala, com aquele olhar piedoso, bem magrinho, parecia que se você assoprasse mais forte ele caía. Essa é uma personagem muito bem embasada para ele poder vender a sua história, né? Onde a Maria do Carmo era uma louca obsessiva e ele não teve outra saída a não ser fazer tudo o que fez. Eu queria que vocês me ajudassem a desenhar como que uma pessoa cria esse falso personagem. Como que o Farah Jorge Farah desenvolveu essa personagem tão diferente da realidade. Para isso eu queria que a gente se organizasse um pouco aqui. Vamos primeiro, o Christian começa, a Gisela
pontua também depois. E o Carlos, por favor, fecha essa visão dessa personagem. Todo indivíduo que comete um crime, independente da personalidade dele, ele vai se defender. Até porque o nosso cérebro é o nosso maior e melhor advogado. Muitas pessoas, às vezes por cometerem um ato menor, falarem uma mentira, e quando descobertos ou efetivamente descobertos naquele momento, mentem ou diminuem. Criminosos vão negar até o último momento, depois de descobertos vão falar meias verdades. Então o ato de enganar, de manipular, faz parte de uma estratégia da própria natureza humana de se defender. Então ninguém fala efetivamente tudo o que fez e por que fez. Ele faz um personagem muito diferente, né? Ele faz uma figura frágil, com a bengala, e parece que tudo isso é mentira, né? Que ele não é desse jeito, mas ele demonstrou para a mídia, ele fez todo um jogo para a mídia de que ele era um cara muito frágil, que ele não poderia ter matado a Maria do Carmo desse jeito, né? Tem um questionamento de que como é que ele ia conseguir dissecar uma pessoa sozinho e limpar tudo isso, magro, com essa bengala e frágil. Só que isso também é característica de uma pessoa histriônica. O que é o histriônico? É uma pessoa que dramatiza muito mais as atitudes. Então, tudo que ele faz é um teatro. Ele dramatiza, ou ele pode até chorar numa situação, mas tudo com muito sem sentimentos, não é verdadeiro, que não bate com a realidade que está acontecendo. Então, talvez ele tenha usado só essa característica histriônica só para fazer um contato com a mídia, a entender que ele teve esse surto. Eu considero esses comportamentos acessórios, né? O teatralismo dele e tudo mais, como o enredo, as formas adaptativas da própria doença, da própria psicopatologia dele. O recurso que ele utiliza para o final, para a finalização, para chegar ao desejo final dele. Isso são características secundárias, não características primárias do processo mental dele, mas obviamente ele vai se utilizar desse teatro e também pode ser lido como uma forma de sedução, e a sedução ela não se dá só de um ponto de vista, né? Carlos e Gisela. É sempre muito inquietante quando a gente para pensar que muitas dessas mulheres, né, não só a Maria do Carmo, mas as outras vítimas do Farah Jorge Farah, se submeteram a um médico que não tinha qualquer especialização em cirurgia plástica por um desejo que era maior mesmo do que a segurança delas mesmas. Mas aí vem aquilo, como é que o Farah conseguiu ludibriar tantas mulheres? Porque não foi uma só, né? Foram dezenas. E essas mulheres, elas estavam abertas a serem enganadas para conseguirem algo tão desejado, um sonho praticamente inalcançável, ou seja, elas de alguma maneira também se colocaram em risco demais? Os psicopatas geralmente são muito sedutores e eles têm uma capacidade, pela frieza deles, de enxergar a fraqueza do outro, assim como de menosprezar a fraqueza do outro e valorizar a sua fortaleza. Ele não só enxerga a fraqueza do outro, como ele também se coloca numa posição superior, o que faz com que muitos psicopatas sejam traídos por si próprios na sua ritualização, que venham a perder o controle da sua própria capacidade de sedução do outro. Bom, o cara é esquisito, o consultório dele é super inadequado, ele tá me cobrando bem menos que o outro bacana que eu fui no consultório tá me cobrando. Por que eu vou fazer lá? Do nível que ele fazia, né? Você tem que fazer num hospital,
com o anestesista, com as enfermeiras, as instrumentadoras, né? Ele fazia sozinho com dormonide, que o desejo é tão grande, né? A loucura é tão grande para se submeter a uma cirurgia dessa. E hoje a gente sabe que no Brasil é o segundo maior país em cirurgia plástica, né? Primeiro o Fará sabe disso, né? Então ele aproveitou disso. Ao longo dos séculos, a estética, a moda sempre impôs normas. Isso não é, de forma alguma, o determinante nesse caso. O determinante que eu vejo da parte das vítimas é a busca de uma solução imediata e barata. E isso faz muito parte da nossa sociedade brasileira, que busca sempre saídas baratas e rápidas. Ninguém quer pagar um cirurgião plástico caro. Não, foram no Fará buscando uma cirurgia barata para uma correção que não é simples. E, no entanto, acreditar que aquele tipo de intervenção cirúrgica é uma coisa simples e rápida é de uma inocência e de uma perversidade da parte da vítima indescritível. Para ver as imagens deste caso, fotos do local do crime, da perícia e da autópsia, assista a este episódio no Investigação Criminal. Para isso, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/op Operação Policial, youtube.com/op Operação Policial, tudo junto. O caso que vem a seguir no nosso podcast é um dos que mais causam indignação, tristeza e surpresa. Não perca o especial sobre Champinha, o adolescente que conseguiu colocar no Brasil o debate sobre a maioridade penal ao sentenciar o casal Liana Friedenbach e Felipe Café a terem seus últimos dias de vida rodeados de terror, crueldade e solidão. Confira durante o podcast o depoimento forte e arrebatador do pai de Liana, Ari Friedenbach. Não deixe também de seguir a Media Land nas redes sociais. É sempre @MediaLandPlay. Este podcast é uma produção original da Media Land, com roteiro e narração de Beto Ribeiro, direção-geral de Carla Buquerque, captação de som André Monteiro, coordenação de pós-produção de Bruno Salvagno, edição e finalização de áudio de Chico Mendes.